Olá, queridos, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja em vossos corações. Sejam muito bem-vindos ao canal Partilhar. Hoje queremos ser grato a Deus por mais uma oportunidade que Ele tem nos concedido de poder estar aqui convosco para aprendermos um pouco mais a palavra de Deus. Nessa oportunidade nós vamos estar dando continuidade àqueles estudos, assuntos que nós prometemos aos irmãos de falarmos sobre o livro do Apocalipse, que foi precisamente solicitado por um seguidor. E no vídeo passado nós falamos sobre o arrebatamento da igreja. E hoje nós vamos estar dando continuidade ao assunto, falando hoje sobre dois acontecimentos, logo após o arrebatamento da igreja, e dando continuidade ao assunto do Apocalipse, nós vamos estar falando dois eventos, que será o tribunal de Cristo e as bodas do Cordeiro. Se houver condição, vamos estar falando os dois nesse vídeo. Caso não dê para colocar os dois nesse vídeo, nós vamos estar dividindo, tá bom? Para tanto, nós queremos pedir a você que não esqueça de estar compartilhando esse vídeo com outras pessoas, bem como dando seu joinha, tá bom? E se inscrevendo no canal, que para nós é muito importante. Falar sobre o tribunal de Cristo é algo muito bom. Porém, eu tenho que não esquecer de lhe lembrar daquela técnica que eu passei para vocês no vídeo anterior. Lembra que falei para vocês que vocês não deveriam esquecer de uma coisa e precisariam esquecer de outra. Você não pode esquecer de quê? Toda vez que você for estudar, meditar, pensar, ler a Bíblia, você precisa não esquecer que a Bíblia deve ser interpretada de duas maneiras. A primeira, de uma forma literária, e a segunda, figurada. Não se esqueça disso, tá certo? Falei no vídeo anterior, estou falando agora, porque isso eu tenho que estar lembrando a vocês, para que vocês não esqueçam. Lembrando que nessas duas formas, você não vai escolher como algumas correntes teológicas fazem. Eu vou interpretar a Bíblia de uma forma literal, ou eu vou interpretar a Bíblia de uma forma figurada. Não. Você tem que olhar que os textos, eles variam muito de um para com o outro. Tá certo? Partindo desse princípio, nós vamos pensar no texto bíblico que se encontra na carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Romanos, que diz: mas tu, por que julgas o teu irmão? Ou tu também, por que despreza teu irmão? Pois todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo. É sobre esse tribunal que nós vamos estar falando precisamente. E o tribunal de Cristo será o primeiro evento que ocorrerá após o arrebatamento da igreja. Romanos capítulo 10 e o versículo de número 14 e Apocalipse capítulo 22, versículo 12, vai estar nos mostrando essa verdade. Paulo, ele quando fala sobre o tribunal de Cristo, ele traz a tradução bema, mostrando uma plataforma, nos passando uma plataforma em que os governantes e os juízes se posicionavam quando iam ministrar ou dar os seus devidos discursos, conforme Apocalipse capítulo 12, versículo 21, Atos dos Apóstolos capítulo 18, versículo 12 ao 17. Certo? Partindo desse princípio, o tribunal de Cristo, nós precisamos entender isso. O tribunal de Cristo não será um julgamento dos nossos
pecados. Romanos capítulo 8, versículo 10 diz: portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. E em João capítulo 5, versículo 24, diz assim: na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Observe que este tribunal, ele será para julgar sim, mas para julgar todos os que já foram salvos. Lembrando que na Bíblia você vai encontrar 3 tribunais. Esse que será o tribunal de Cristo para julgar os salvos. Haverá um outro tribunal que mais na frente vamos estar falando, que vai ser o tribunal onde será julgado os ímpios. E depois haverá um outro tribunal onde serão julgados os demônios e seus seguidores. Observe, diante de tudo que nós aqui já falamos, o tribunal nada mais é do que uma prestação de conta dos nossos serviços, da nossa mordomia, da nossa diaconia, segundo a palavra de Deus. O julgamento será com base nas Escrituras Sagradas. Nós seremos julgados quanto à nossa fidelidade no serviço de Deus, quanto à nossa fidelidade para com as pessoas do nosso convívio, bem como com relação à nossa fidelidade a outras pessoas. E é nesse tribunal que nós vamos sim ter grande surpresa. Porque sabe aquele irmão, aquela irmã, sabe aquele pastor, sabe aquele obreiro que passou toda a sua vida envolvido com as coisas da igreja, aparentemente servindo a Deus dentro dos conformes. Sim, aquele irmão, aquela irmã. Quando eu digo aquele irmão e aquela irmã, eu estou falando independente da religião. Vou falar isso na frente. Porque a visão que nós temos é que nesse arrebatamento que falei, só quem vai subir são os denominacionais. Aqueles crentes que estão dentro das igrejas. Porém, a igreja do Senhor se encontra espalhada. Nós vamos encontrar em várias religiões pessoas que têm certeza de salvação, creem em Cristo Jesus e com certeza irá um dia morar no céu conosco. Mas com relação ao tribunal de Cristo, as nossas obras serão julgadas. Sabe, queridos, eu lembro daquela senhora que Jesus fez questão de trazer a multidão próximo a ele e ficou próximo a ela quando viu ela dando aquela moeda de oferta. E Jesus procurou propagar aquele ato, mostrando para aqueles religiosos da sua época aquela situação, aquele feito daquela senhora. E pasmem os senhores, Jesus chegou a mostrar aos discípulos e ainda falar da obra que ela estava fazendo. Então, todo o serviço, toda a obra, ela será, de uma certa forma, revelada neste dia. Lá em Apocalipse capítulo 22 e 12 diz: eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. E esse galardão que nós vamos receber de Cristo segundo as obras que nós fizemos, tem surgido no meio cristão evangélico, religioso, algumas indagações no tocante ao que será. Alguns chegam a dizer que são coroas de ouro com pedras preciosas. No entanto, devemos entender que muitas coisas relacionadas ao futuro da igreja só serão reveladas quando estivermos em Cristo ou com Cristo no céu,
conforme Coríntios, capítulo 1 Coríntios, capítulo 2 e o versículo de número 9. Queridos, paz, meus senhores, acerca desta coroa. Já dissemos que existem várias interpretações. Muitos dizem que todos os salvos receberão uma coroa e na sua coroa haverá algumas pedras mediante os seus respectivos feitos. Mas em Coríntios, capítulo de número 3, versículo 11 ao 14, diz assim: porque ninguém pode pôr outro fundamento do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá o seu galardão. Deixa eu dizer uma coisa. Observem que as qualificações vai do ouro, prata, pedras preciosas, madeira, palha, tem também o feno. Imagina o que eu estou querendo passar para vocês. Isso aqui não está falando apenas a cargos eclesiásticos, porque o que se pressupõe aqui é que, lógico, o ouro vai ser para o pastor e a palha pode ser para mim. Mas pensa comigo, será que Jesus vai distribuir os galardões de acordo com cargo e funções? De acordo com cargos e funções, eu disse. Não, senhores. Porque para Deus não haverá isso. E ali nós vamos ter muitas novidades. Queridos, com base nesse assunto que nós estamos falando, a pergunta que se faz, mas que galardão será esse? Que galardão será esse que Cristo entregará a cada um no tribunal? Eu sei e estou certo no Senhor, tudo me leva a crer que essa questão de coroa com pedras preciosas que João escreveu não se trata tão somente de uma visão alegórica, porque a Bíblia diz que nos céus não haverá coisas corruptíveis. Se no céu não haverá nada que seja corruptível, como pois haverá coroa de ouro e pedras preciosas? Há apenas uma questão de uma visão alegórica. Tudo que me leva a crer é que essa questão do galardão que nós vamos receber nada mais é que algumas autoridades delegadas por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Por que eu digo isso? Essas autoridades eu vejo que será distribuída para nós exercermos no milênio aqui na terra. Com base em que? Observe. Lucas capítulo 19, versículo 17 ao 19 diz: e ele lhe disse: bem está, servo bom, porque no mínimo fostes fiel, sobre 10 cidades terás autoridade. E veio o segundo, dizendo: Senhor, a tua mina fendeu 5 minas, sê tu também sobre 5 cidades. Esse texto faz-nos entender que o galardão que será distribuído nesse tribunal compete dizer, nos faz entender que se tratam tão somente de autoridade constituída por Deus para conosco no período milenar. Essas autoridades que eu digo constituídas por Deus
nós podemos tomar, por exemplo, a questão dos seres espirituais. Como existe uma classe, anjos, arcanjos, querubins e serafins, queremos crer, entendemos que os galardões serão distribuídos de uma forma parecida com esta. No entanto, meus queridos, eu quero terminar esse vídeo concluindo a questão dos galardões, como eles serão distribuídos. E olhem, paz, meus senhores, não existe contextos bíblicos para nos fazer entender outra coisa. A questão da coroa que Paulo falou, se referiu a uma coroa de ouro com pedras preciosas, se tratava de uma questão alegórica. Precisamente essa visão que eu te passo tem um fundamento bíblico. Que Deus te abençoe, que Deus te ajude, que Deus ilumine a tua mente para que você possa absorver essas verdades em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, passa para os seus amigos, que na próxima oportunidade nós vamos estar falando, agora sim, depois de falar sobre o Tribunal de Cristo, nós vamos estar falando sobre a ceia das bodas do Cordeiro. Esse será o segundo grande evento que ocorrerá depois do arrebatamento da igreja. Um abraço a todos e fique na paz de Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor.